A povoação só chega na cidade de Pelotas a partir de 1753, quando Dom Pedro II dá uma sesmaria, localizada nas margens da Lagoa dos Patos, à família de Tomás Luiz Osório. A família ficou por um período ali e mais tarde, em 1780, chegou o português, que veio da região do Ceará, introduzindo as charqueadas no Rio Grande do Sul. No período de 1822, existiram produzindo cerca de 22 charqueadas, e até o final desse período foram mais de 40 charqueadas. As instalações eram simples, constando de um galpão onde se preparava e salgava a carne e dos secadores ao ar livre. A consolidação das charqueadas, grandes propriedades rurais de caráter industrial, só se dá no século XIX. Ao contrário do que possa parecer, nas charqueadas não se criavam bois. O charque era utilizado também para o alimento dos escravos, totalmente separado de seus patrões, e era exclusivamente produzido pelo Brasil. Do gado se aproveitava tudo: o couro, o pó dos ossos para fertilizante, o sangue para gelatina, a língua defumada e os chifres, para várias utilidades. A safra era sazonal e durava de novembro a abril. Começaram a chegar as famílias portuguesas, que fundam a cidade, e começam a povoar a região. Esses portugueses vêm da cidade de Colônia do Sacramento e da cidade de Rio Grande, fugindo da invasão espanhola. Com o estabelecimento dos portugueses, começa a freguesia, a Vila de São Francisco de Paula, que foi o primeiro nome da cidade de Pelotas. A ocupação urbana de Pelotas surge e se confunde com a definição sobre o melhor lugar da igreja. Ao redor dela seria configurada a zona central do povoado. A corrente vencedora contava com a preferência do capitão-mor da região, Antônio Francisco dos Anjos, construindo a igreja na Praça José Bonifácio. Conforme a planta projetada em 1815, o povoado formava uma espécie de quadro com 12 ruas longitudinais e 7 transversais. O nome Pelotas surgiu depois, com o auge das charqueadas, devido à embarcação usada pelos índios nativos para cruzarem os rios e arroios. Durante o período das charqueadas, foi o apogeu econômico da região de Pelotas, Rio Grande e Jaguarão, pois o charque era o principal alimento dos escravos. Não só no Brasil, mas até no Caribe. Todo o dinheiro do charque foi revertido na própria cidade. Os fatores que levaram à decadência econômica foram o financiamento da Revolução Farroupilha, a libertação dos escravos, não havendo mais necessidade de produzir seus alimentos, além do surgimento dos frigoríficos e a industrialização. As lavouras de arroz entraram em ação, assim como a indústria de alimento produzindo frutas e doces. A indústria do doce é uma herança cultural da forte colonização portuguesa. As receitas vieram com os imigrantes. A tradição pelotense de usar ovos nos doces vem desta época, em que os escravos utilizavam a clara para engomar chapéus, sapatos, entre outros, sobrando assim a gema, utilizada na fabricação dos famosos doces de Pelotas. A capital dos gaúchos foi fundada em 26 de março de 1772, como freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. Em 1774, começou a tomar forma do jeito que a conhecemos. Foram inauguradas a Praça 15, a Praça da Alfândega e a da Matriz. Em 1821, ganhou o status de cidade pelo imperador Dom Pedro II. Devido a sua expansão no século XX, Porto Alegre destacou-se entre as demais cidades do Rio Grande do Sul e projetou-se no cenário nacional. A urbanização de Porto Alegre iniciou-se com a construção dos principais edifícios, como a Igreja da Matriz, Palácio do Governo, ao redor da Praça da Matriz. A carne estraga quando micro-organismos como fungos e bactérias presentes normalmente no ar ou na carne começam a se multiplicar rapidamente. Muito antes de existir a geladeira, já havia necessidade de preservar os alimentos. A adição de sal é uma opção que é utilizada há muito tempo. A salga, como é conhecida esta prática, inibe a proliferação de bactérias, pois estas precisam de água para sobreviver e se reproduzir. Para uma em que a concentração é maior. A membrana semipermeável, no caso da carne, é a membrana das suas células. Quando cobrimos a carne com sal, criamos as condições para que a água saia das células da carne, atravessando a membrana, para diminuir a concentração de sal naquela região. Assim, as bactérias ficam sem água e a carne fica conservada. Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Ooh-wee. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the...
turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun. Then we mash up the place, turn up the bass and make some sound. Boy run, and we will end your week just like a Sunday.